Bem-vindos ao Fronteiras de Impacto, o podcast da Coalizão pelo Impacto. A lógica dos negócios de impacto é conseguir encontrar soluções para transformar problemas socioambientais em soluções. No Brasil e no mundo, empreendedores sociais se unem para poder criar transformação social, melhorar a sociedade em que vivemos. Para isso, é necessário conhecimento, suporte e investimento. E a pergunta que fica: o que é um negócio de impacto? Como iniciar um negócio dessa natureza? Quem investe? Quem faz? E comigo hoje estamos com 3 pessoas que respiram negócios de impacto todo o tempo, durante muito tempo, e agora são parceiros da Coalizão pelo Impacto. Para conversar hoje sobre como e por que fazer negócios de impacto, nós estamos aqui com o Paulo Aires, que é do Impact Hub do Distrito Federal, a Emanuele Oliveira, que é mais conhecida como a Manu da Social Brasilis, que é de Fortaleza, e também com a Thalia Becker, da Fundação Gerações de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela presença para os 3. Bom, para começar a nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta quase pessoal. Como foi que os negócios de impacto entraram na vida de vocês? Por que vocês escolheram os negócios de impacto para respirar e viver na vida de vocês? Manu, quer começar? Então, entrou muito cedo na minha vida, né? Desde a infância, eu comecei na filantropia. Eu venho do semiárido, da Caatinga, né, do Ceará. Eu nasci numa região de sertão, então a gente começa empreendendo muito cedo, né? Desenvolvendo resiliência de uma forma contínua a todo tempo. Então, a filantropia e os projetos sociais entraram na minha infância. Na juventude, eu tive um projeto que se considerou ali, se enquadrou no empreendedorismo social. Foi quando eu conheci o termo empreendedorismo social e criei uma cooperativa de mulheres que o nome era Brasilis, né? A gente tinha uma problemática no sertão das pessoas não se sentirem pertencentes ao território, né? Ver ali aquele território com dificuldades, com desafios e tudo. Então, o Brasilis era uma forma de gerar renda para as mulheres, porque a gente sabe dos desafios de ser mulher, né? E ser mulher no sertão é um outro recorte mais profundo, né? Elas precisam de uma geração de renda alternativa, porque não tem tempo para o mercado formal de trabalho, para conciliar com a criação dos filhos e etc. Então, ali precisava criar-se um projeto que gerasse pertencimento no território, mas ao mesmo tempo gerasse renda. E uma forma de resolver esse problema foi criando o Brasilis, que era essa cooperativa que pegava sementes do semiárido, sementes da região norte do Brasil, transformava em biobijuterias, eram vendidas, mas ali, né, ao coletar as sementes, elas conheciam o território que o semiárido ofertava. E aí se tornava uma outra história, uma construção também de um projeto de vida. E aí, 10 anos depois, temos um pulo aí de uma década, na minha sala de aula, sou professora, né, fui full-time da educação básica no estado do Ceará até 2015, lecionando na educação de jovens e adultos em um contexto de periferia em Fortaleza, lá no Pirambu, que é um bairro dividido, né, por territórios do tráfico, que tem índices de violência alarmantes e é conhecido em todo o estado do Ceará. Ali, com meus alunos, eu percebi que tinha um problema ainda, que era o avanço da tecnologia e da inovação, podendo ali afetar a produtividade, o acesso ao mercado de trabalho, a geração de trabalho e renda, o empreendedorismo como um todo. E aí, nesse problema, eu desenvolvi o Social Brasilis, que é uma releitura do Brasilis, no meu projeto de adolescente, mas dessa vez trabalhando a inclusão produtiva nas nossas periferias, nas nossas favelas, mas também trabalhando os biomas, né, as zonas rurais, onde não está falando ainda sobre inovação, onde se precisa adaptar uma linguagem para chegar até esse público, né, e dessa forma o empreendedorismo de impacto está sempre presente na minha vida, desde a infância até agora. Legal. E você, Tayla, como é que foi esse processo? Então, a minha trajetória, ela foi
muito tempo de migrações, assim. Então, ao passo que a minha família, ela vem de um processo produtivo de agricultores, né? Grande parte, outra parte da família são de empreendedoras. Então, tenho tias que trabalham em mecânicas, que têm os seus negócios, e sempre fui uma educadora. Então, sou formada em pedagogia e a orientação educacional, ela vem conversando comigo há bastante tempo. Então, quando eu comecei a fazer as escutas dos meus estudantes, que eram moradores de periferias, e conseguia ver todas as problemáticas que eles tinham. E no meu outro turno de trabalho, eu via pessoas de negócio, né, empreendedores, e com outros players que eu atuava, eu comecei a me associar a algumas pautas muito mais da via do social. O empreendedorismo de impacto, ele chegou na minha vida com a Fundação Gerações. Então, eu já ocupava uma posição em uma instituição de ensino profissional, onde eu desenvolvia produtos educacionais para o Brasil inteiro, e eu me deparava com um processo de liderança à frente disso. A fundação, ela chega e vem formando lideranças para negócios de impacto social e para essa visão de liderança com impacto. Então, depois da formação de um ano da fundação, houve o toque. No final desse programa, a gente tinha que desenvolver uma ideia de negócios, então veio a pandemia. Eu sou da turma de 2019 da fundação, então eu peguei ali o finalzinho da idade, então eu já tinha 32 quando eu cheguei nesse processo. E quando finaliza, um pouquinho ali em 2021, a pandemia abre e fecha, a fundação resolve investir no processo do DuxTech, que é o programa que a gente atua hoje. E o DuxTech, ele tinha uma particularidade. Ele trabalhava com jovens, mais jovens do que nós. Então, quando a Ana e a Karine me chamam para fazer essa pergunta, se quer atuar, era para justamente conseguir fazer articulação e conversar com as pessoas que eles ainda não conversavam. Com jovens de 17 a 23 anos. Então, eles pensaram, poxa, vamos chamar quem? Vamos chamar uma pedagoga que já trabalha com juventudes e que já consegue fazer essa articulação de diálogo. Então, a gente parte de 9 estudantes, de uma relação super próxima, para 358, para desenvolver, de fato, negócios em 3 cidades. E diferente do que a Manu faz com um processo que já tem na veia o empreendedorismo desde a infância, com essas pessoas, a gente traz jovens que nunca sonharam ser empreendedores, que nunca tiveram essa ambição. E traz para um processo de jovem, aqui dá sim. Você tem potência, você tem conhecimento e você tem muita cancha para poder desenvolver um negócio para dentro da sua comunidade. Mas ao passo que isso estava muito distante, principalmente eles sendo marcados por um processo de pandemia. Então, a minha jornada empreendedora, ela vem muito nessa visão de apoio, de suporte e de diálogo empático com o público que a Fundação vinha selecionando para os seus programas. E a gente já tem aí uma caminhada. E o Paulo? Bom, a minha história é um pouco diferente. Acho que também da cidade, Brasília, né? Uma cidade, um ecossistema completamente diferente. Mas os negócios de impacto entraram na minha vida, eu acho que a partir da minha formação. Eu sou engenheiro ambiental de formação. Então, bom, os problemas, principalmente os ambientais, sempre estiveram muito em voga, assim, comigo. Sempre, enfim, tentei pensar em soluções e desenvolver soluções. E aí, desde da minha... Eu sou formado na Universidade de Brasília, na UNB, e o meu curso não tinha empresa júnior específica para ele, e desde então eu sou um dos cofundadores da empresa júnior do meu curso, a Flua, e desde então eu sabia que eu queria empreender. Então a veia do empreendimento veio junto, assim, né, junto com a minha formação, e para empreender com a questão ambiental, claro, né. E assim, quando eu me formei, logo que eu me formei, eu montei uma consultoria ambiental com os meus amigos. Vamos começar, né? Vai dar certo, vamos fazendo as mudanças de forma local para beneficiar o coletivo, toda aquela ideia. E aí veio a pandemia. Bom, nosso público-alvo eram empreendedores médios, assim, ou pequenos, eram restaurantes, a gente estava fazendo gerenciamento de resíduos sólidos, a gente estava indo um pouco para essa linha. E aí as coisas mudaram. E eu, enfim, entrando no LinkedIn, assim, né,
E via uma vaga, uma oportunidade para entrar no time do Impact Hub Brasília. E quando eu vi lá, eu não tinha a menor noção do que era impacto, né? Eu acho que a maioria das pessoas, quando vê pela primeira vez a palavra impacto, nem imagina que tem um mundo por trás, e principalmente quando você fala de negócios de impacto. E, bom, foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Estou há 2 anos sendo gestor de projetos no Impact Hub e tenho aprendido muito sobre o que são negócios de impacto, e eu acho que o que fica para mim, assim, do que me abraçou quando eu falo de negócios de impacto, é a questão de sair do ambiental e trabalhar muito mais com o social hoje, na verdade, né? Bom, negócios de impacto são negócios que se propõem a resolver problemas socioambientais, e hoje no Impact Hub Brasil eu tenho trabalhado muito mais com a parte social do que com a parte ambiental, que é da minha formação. E, claro que a minha formação tem me ajudado bastante ao longo desse período, porque a gente tem conversado com vários atores que movimentam o ecossistema também, mas hoje em dia eu sou apaixonado e um entusiasta de negócios de impacto e tento difundir o conhecimento sempre que possível também, porque eu acho que a gente vai conseguir ir mudando de pouquinho em pouquinho o mundo assim também. Legal. Agora, vocês são de regiões diferentes e vêm de histórias diferentes, né? De áreas diferentes. Por que negócios de impacto foi a forma com que vocês encontraram de levar essa necessidade de transformação? Por que vocês escolheram os negócios, ou o negócio de impacto, né? Ou esse setor, né, o setor 2,5, né, que é uma coisa meio híbrida, para resolver um problema que afetava vocês? Então, para mim, eu já trabalhava com impacto, né? Eu também sou cria de projetos sociais, né? Fui apoiada por organizações de base que fomentam o empreendedorismo social. Então, tava na veia, tá no meu sangue, tá na minha história. Mas eu também tinha que me sustentar financeiramente. Então, era um caminho também de sobrevivência para mim, né? Criar o Social Brasilis era um risco, porque eu tive que largar a escola, né? Eu tive que sair da educação, que era um emprego formal e tudo, né? Estava bem, mas eu sentia a necessidade de arriscar, de viver esse sonho, viver aquilo que faz o teu coração pulsar, né? Que é o social. A gente vem de histórias que o social, né? A gente se encontra ali na encruzilhada com o social. E eu acho que foi isso. Foi esse sentimento, foi essa vibração de coração, mas também eu precisava sobreviver, eu precisava pagar minhas contas. E era o misto perfeito ali para a gente transformar o mundo de uma forma consciente, de uma forma engajada, de uma forma inclusiva. E no seu caso, Tayla? Então, eu tenho a sensação de que a gente não consegue entrar na área social, trabalhar com isso, sem ter sido impactado de alguma forma na nossa trajetória. Hoje não tem como a gente fazer, por exemplo, um curso de educador social para pessoas que não têm uma mínima identificação com o processo. Então, lá no início, lá em Ivoti, eu participei de um projeto muito jovem, que era Cultivando as Flores da Adolescência, que era um projeto de robótica da Petrobras. Então, desde cedo, eu vi que a comunidade que eu vivia, ele tinha uma série de processos, de projetos, de aula, e a minha mãe também tinha esse viés. Ah, não, você vai fazer aula tal, você vai para o projeto tal. E Ivoti, ele teve o PICE, depois virou PELC, que era um projeto de educação pelo esporte. Então, ali a gente já via também um processo significativo, sempre por via da educação. Tá, mas como é que tu chega no negócio de impacto social, então? Porque a educação, por si só, ela muitas vezes instiga a política pública. A educação de base é a política pública. Então, como é que eu vou me meter num processo desses? Só que, ao mesmo tempo, ela tem um fim, ela tem um limite de atuação. E o que você faz depois que você sai da escola se você não tem uma perspectiva? Então, por muito tempo, eu atuei na educação profissional, né? E, ao mesmo tempo, de novo, ela tem um limite. Então, como é que eu faço para me inserir num espaço que a gente pode fomentar nesse jovem, nesse adolescente, que ele não só busque
uma vaga de trabalho, e sim ele cria as condições de trabalho para ele apoiado. Porque você simplesmente ter uma ideia, vou ser empreendedor, hoje em dia, as pessoas te taxam de maluco, de doido, porque é uma jornada muito complexa. Se você não tem um apoio significativo ou um histórico, fica ainda mais complexo. Então, empreender com impacto, para mim, hoje é isso. A gente está num espaço que a gente fomenta pessoas que não teriam essa condição, que não teriam condições de sonhar, e a gente apoia. Diz, não, você tem condição de sonhar sim, essa daqui é uma das vias. Mas com muita consciência da jornada que a gente está propondo e também respeitando a jornada desse sujeito. Porque, como a gente ouviu bastante nesses últimos dias, o negócio de impacto não é a bala de prata. Ela pode nos ajudar em algumas questões, mas ao mesmo tempo, se a gente não fortalece o ecossistema, não funciona. E, na melhor das hipóteses, se o nosso negócio de impacto deu certo, ele tem início, meio e fim. Ele precisa acabar para que a gente tenha tido sucesso, para que a gente possa fazer outras coisas. Então, essa sensação de ciclo, para mim, também é bastante importante. Trazendo um pouco... Não, porque trazendo um pouco do que a Tayla falou, eu acho que essa questão de ecossistema é o fundamental, de fato. E eu acho que é uma dificuldade que a gente tem nas nossas cidades mesmo, né? Sim. Até porque negócios de impacto são termos novos, né? A gente tá trazendo isso como uma parte de uma sensibilização também, acima de tudo. E eu acho que esse é um dos papéis que a gente faz lá no Impact Hub Brasília e, enfim, tenta ser uma das organizações dinamizadoras do ecossistema exatamente para puxar todo esse caminhão de gente que pode vir junto e para fazer a diferença de fato, né? E, com relação à pergunta, assim, eu entrei já num trem em movimento, né? Eu acho que o Impact Hub é uma rede global de fomento de empreendedorismo de impacto, a gente está em várias cidades pelo mundo, então acaba que a minha trajetória é um pouco diferente da de vocês duas mesmo nesse sentido, né? Eu entrei, fui aprendendo ao longo da minha jornada e estou tentando aprender cada vez mais, claro, mas também acho que a minha jornada foi menos por necessidade do que de fato a de vocês, assim, então é isso, né? Estamos aprendendo constantemente por aí. Deixa eu te complementar, e talvez a jornada da descoberta também seja muito bonita. Sim. Porque, ok, nos atravessa, mas alguma coisa na tua trajetória te incomoda. Exato. Então, quando a gente não vê esse incômodo, de fato não tem como ser sensível, não tem como ser empático e não tem como escutar a realidade do outro. Então, eu acho que isso faz muito sentido pra gente. Acho que isso é um dos principais pontos que nos conecta hoje. A gente se incomoda. Sim. E é importante desenvolver esse senso do incômodo nas pessoas. Uhum. Eu acho que a figura do empreendedor de impacto é muito isso. Despertar as outras pessoas para as problemáticas que a gente vive, né? Convocando também para contribuir com a mudança, seja ela do jeito que for, né? O empreendedorismo é só uma alternativa de geração de trabalho e renda, mas você pode contribuir com a transformação do seu trabalho na universidade, na escola, né? De todas as formas aí é uma opção para a gente mudar o mundo. E uma das coisas que a gente tem conversado muito com o ecossistema como um todo é a questão, assim, volto a frisar na questão da sensibilização, né? De estar chegando na ponta, estar chegando em quem está fazendo coisa já, para conseguir mobilizar e criar de fato uma comunidade, não é uníssona, porque eu acho que a heterogeneidade de todo mundo nesse processo é muito importante, né? Mas que estejam pensando para um caminho comum, assim, de mundo, de planeta, enfim, de sociedade. Muito legal, mas eu queria puxar um ponto que vocês trouxeram nas respostas, que foi essa questão do ecossistema. A Vivian, né, que está aí envolvida nos encontros que vocês estão fazendo nesses dias, ela usa muito a metáfora do provérbio africano que diz que para criar uma criança, para educar uma criança, é preciso de uma aldeia, e que no caso dos negócios de impacto, essa metáfora se repete. A gente precisa de uma aldeia, que nesse caso é um ecossistema, para garantir que os negócios de impacto se mantenham, né? Primeiro, saiam do papel muitas vezes, né? E que eles tenham sustentabilidade, tanto financeira como de tempo, né? Que eles consigam sobreviver. Como é que vocês encaram isso? Assim, o porquê
que esse ecossistema é tão importante quando a gente está falando de negócios de impacto, Manu? Eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é o fortalecimento, né, das organizações que estão na ponta, né, que trabalham com empreendedores, como o caso da Thalia, que trouxe a questão das juventudes, né? As nossas juventudes precisam muito de apoio, desde da escola, assim como os professores da educação básica. Então, precisam de organizações como a da Thalia para fazer esse fortalecimento. Assim também como a Thalia precisa de uma rede de apoio, né? Precisa de alguém que fortaleça o trabalho dela, né? A gente precisa de investimentos, né? A gente precisa de capital humano, a gente precisa se desenvolver. É um ato contínuo, a gente se desenvolve para poder formar na ponta, né? É um ciclo virtuoso ali de conhecimento. Então, o capital humano é imprescindível, né? E o ecossistema pode apoiar nisso, pode apoiar com esse investimento para formar, para capacitar, mas também para tirar ideias do papel. E também fortalecer iniciativas filantrópicas, né? O nosso terceiro setor, que está muito envolvido também na agenda de empreendedorismo de impacto, fortalecendo também as lideranças ali, fazendo com que a inovação social chegue, se fortaleça e se solidifique. Eu acho que o ecossistema é essa rede de apoio, né? O que eu posso fazer, eu faço, mas eu sei ali que eu posso receber um jovem que a Thalia preparou, né? Que quer empreender e para desenvolver o projeto dele numa jornada que possa ser desenvolvida pelo Social Brasilis. E de né, em prol de uma causa comum. Vocês querem complementar? Sim, eu acho que tem uma coisa muito importante na fala da Manu, é que a gente, a Fundação Gerações, ela optou por fazer um processo de sensibilização e ideação. Quando a gente se lança para fazer o processo de validação, a gente encontra uma necessidade de, cara, como é que eu vou conversar com a universidade? Como é que eu vou conversar com outras empresas para poder incluir em cadeia produtiva? Porque as ideias, elas vão surgir. Mas pode ser que tenham outras pessoas já fazendo isso. E como é que eu fortaleço iniciativas que já fazem, que já estão nessa jornada? E o que a gente vem percebendo também é que a gente gostaria de evitar a jornada solitária do empreendedor de impacto. Porque isso é muito doloroso. A sensação que dá, muitas vezes, escutando eles, é que eles estão lutando uma batalha sem fim. É jogar vôlei no sol do meio-dia todos os dias. Então, isso é muito angustiante para quem trabalha com esse processo. Então, ao passo que a Fundação vem tensionando uma formação de jovens, o nosso projeto da coalizão agora é conversar com quem já está empreendendo na periferia, com quem ainda não acessa todos os signos e significados e glossários e startupês, para que eles consigam fazer a ponte e consigam conversar com o ecossistema, porque senão a gente não consegue se fortalecer. Depois que a gente começa no negócio de impacto, não sei vocês, mas eu tenho a sensação que não dá mais para a gente construir negócios que não sejam de impacto. Eu não consigo mais conceber uma ideia de intervenção na sociedade que não seja com a sociedade. Então, não dá para parir uma criança e deixar com que ela caminhe sozinha ou que só aquela mãe cuide. Precisa, né? Então, por isso que se estende tanto esse provérbio. Complementando só o que a Tayla disse, que eu acho que foi perfeita assim, a colocação, e quando você fala também da questão de, pô, tem outras pessoas sofrendo junto comigo, mas eu acho também que o importante da formação de ecossistema é também as pessoas verem tem outras pessoas de muito sucesso, porque quando você forma um ecossistema, ainda mais de uma coisa tão, de um termo que não é tão novo, mas, enfim, considerando no espaço-tempo aqui, ele é mais novo que os termos tradicionais, a pessoa vê um negócio de impacto de sucesso, acho que gera um impacto super positivo para a caminhada como um todo e para a jornada empreendedora, né? Eu acho que esse é o ponto aí que fica aí, né? E puxando aqui para o meu lado, que eu trabalho com negócios periféricos, quando um negócio de periferia, né, seja ele de impacto, principalmente de impacto, né, um empreendedor periférico se fortalece, ele consegue atingir o sucesso, isso significa para nós representatividade, né? Sobretudo para garotas, para mulheres, porque nós temos poucas mulheres que empreendem, que estão à frente de negócio,
poucas mulheres pretas e pardas, né? Ainda o norte e o nordeste, né, que é a região que eu venho, nós temos ainda baixos índices de representatividade no ecossistema de impacto. Então, um negócio de sucesso, vislumbrar, ganhar uma vitrine nesse ecossistema, significa inspiração para a galera mais jovem, para as mulheres, se entrarem no caminho, né? Poxa, se ela conseguiu, por que eu não consigo também? Eu vou pelo menos tentar, né? Vou tentar tirar minha ideia do papel, vou me arriscar. Então, esses cases de sucesso geram representatividade, sim. A gente se identifica e fortalece, né, o ecossistema. E ele gera um momento. Eu também consigo! Então, eu tenho uma micro história para contar. A gente foi assistir uma palestra de empreendedoras lá no Impact Hub lá de Porto Alegre. E tinha uma empreendedora, a Lu Brito, contando do seu negócio para a nossa turma. E o negócio da Lu Brito, ele era organização de um espaço de brincar para crianças em casamentos. E era um espaço lúdico, sem uso de tecnologia digital. Existiam outras tecnologias para serem usadas com aquelas crianças. E a ideia de um dos grupos das nossas alunas era um espaço de acolhimento para mães em organizações. E elas já vinham há um tempo desacreditadas, porque, poxa, como é que acolhe uma mãe numa empresa, ter espaço para colocar o seu filho, para levar ou ser empático com uma mãe? E depois que elas ouviram o pitch da Lu, elas me olharam e disseram: prof, ela é uma mulher preta que tem um negócio. Isso existe de verdade. E eu, sim, existe, gente. E vocês estão aqui. Daí elas pegaram contato, a Lu veio, deu mentoria para elas. Então, e por mais que eu, enquanto prof, já tivesse dito, ver o negócio acontecendo, ela pegando o carro dela, indo, sei lá, para o Uruguai, montar festa e conseguindo subsistir dali, era muito significativo. Muito significativo. Muito mesmo, assim. Então, por mais que a ideia fosse distante, ou a representatividade, tinham meninas negras no grupo. E ela conseguiu se enxergar. Isso é fundamental. Então, histórias de sucesso são importantes também. Sim, e aí eu queria saber de vocês como lidar com o desafio, né? Até no sentido de buscar caminhos, de pegar muitas vezes esses jovens ou esses empreendedores que ainda nem se entendem como empreendedores sociais e incluí-los em um ambiente que muitas vezes não é tão acolhedor, né? A Tayla chegou a comentar, né, a questão da linguagem do startupês, mas e não é só isso. Muitas vezes envolve você ter que construir um pitch, você ter que lidar com o investidor, você ter que pensar planilha. Como fazer isso, assim? Como envolver esse empreendedor dentro dessa necessidade de dessa nova realidade para ele, né? Eu acho que primeiro, cada pessoa é uma pessoa. Para explicar a nova economia, para explicar a pitch, inovação social, negócios de impacto social, eu, pelo menos, tenho uma linguagem específica, né, para cada agente ali do território, né? Mas eu acho que é muito importante a educação popular, né? Aquilo que o conhecimento tácito deles. Eles têm muito conhecimento tácito. Eles fazem coisas que podem ser assimiladas com esse universo do empreendedorismo. Então, a gente vai traduzindo, interpretando, substituindo os termos por coisas que eles consigam entender. No Social Brasilis, a gente usa uma metodologia que é Paulo Freireana, né? Porque eu sou professora. Então, né, vocês sabem que eu sou dessas. Eu tenho que colocar uma pedagogia e uma miçanga no meio das coisas. Então, o Paulo Freire, ele traz uma visão de quando você leva algo novo para um território, você precisa primeiro entender qual é a visão de mundo dessas pessoas. O que elas estão entendendo sobre a mudança,
O que o que elas estão vendo de diferente, que tem mudado com os tempos? Vocês vão ver que tem coisas preciosas que saem dessa conversa, desse diálogo informal. A partir dali, eu vou colocando coisas, acrescentando coisas que a gente chama de quê? De input. Acrescentando coisas, adicionando coisas para eles entenderem. Ah, isso que é inovação social? É sim, você pegar elementos aqui com o vizinho, ferramentas e tampar aqui um vazamento da sua vizinha, é uma tecnologia que você desenvolveu, né? Então você fez uma mudança, algo significativo aqui na sua comunidade. E aí vai funcionando dessa maneira. Mas é um processo que você precisa ter paciência e você precisa ir até eles. Não tem uma receita mágica, não tem algo que é assim, você precisa ir, conhecer e se propor a ouvir, né? Saber essa visão de mundo. Manu, eu Tá, acho... não. Não, é porque vindo assim do que a Manu falou, eu acho que... Desculpa. Eu acho que o principal ponto é que a gente tem conversado isso, né? Nos últimos dias a gente tem falado sobre isso. Eu acho que é a questão de chegar com humildade de escuta, né? No final das contas. É entender que o processo ele não vai ser unilateral de forma alguma e que todos têm conhecimento para dar e receber, eu acho, né? Então, porque dependendo do lugar que você vai chegar, as coisas vão ser totalmente diferentes. A gente estava tendo uma conversa antes aqui de começar o podcast sobre termos que são utilizados para denominação de periferias. Em alguns locais são favelas, outros locais são quebrada, em outros locais gostam de chamar de comunidade, outros de periferia. E é isso, eu acho que é só um exemplo de como a escuta é mais importante do que chegar com conhecimento, né? A territorialidade é fundamental em todo esse aspecto, de fato. Bom, vocês estão falando com duas freirianas, a gente não vai deixar Freire fora dessa conversa. Tem uma coisa que ao conversar com a literatura, enfim, a gente entende no Freire e traz para a realidade, porque ele fala da realidade, depois ele escreve, que a situação ela está assim. Ela não é assim. Não é aquilo ali. A situação limite não é o que define aquela comunidade. Ela sofre, ela é alegre, ela tem uma série de questões, mas ela tem condição de possibilidade de enfrentar e de mudar aquela questão. Então, a partir do momento que a gente vai para a comunidade e confia na potência, a gente vai com uma outra perspectiva. Então, hoje a gente escutou muito Bola dizendo, as pessoas vinham aqui só coletar informações para construir algo sobre nós, sem nós. Então, quando a gente vai para a comunidade, para a favela, para o território, não importa, e isso é importante perguntar, como é que vocês querem ser chamados? Como é que vocês querem que a gente se refira a vocês? E a gente não os escuta. A gente chega lá dizendo, vocês têm que fazer isso. A gente volta para uma perspectiva conteudista que não contribui e que apenas nos coloca em paridade com o ChatGPT. Porque ele faz a mesma coisa. Se você perguntar o que é negócio de impacto social para o ChatGPT, ele vai te responder. Mas como é que eu trago isso para a realidade de quem já é um empreendedor e faço um processo coletivo, amoroso de letramento nosso, enquanto fundação, e um letramento desse empreendedor que vai acessar todos esses espaços. Eu acho que tem uma coisa super importante também, Lu, de dizer que nem sempre esses espaços que ele vai acessar são acolhedores. Eles normalmente são hostis para essas pessoas, mas que elas possam ter na gente um espaço de acolhimento. Sim. Quando fui lá, fiz o pitch, aquela pessoa que estava lá na banca não entendeu a minha jornada ou ela não tem trajetória suficiente para entender o que eu estou falando, que a gente possa escutar, que a gente possa retomar e também possa dar feedback. Só, olha, talvez tu possa falar mais isso, tu possa abordar mais esse ponto, vamos trabalhar junto, porque é muito
muito confortável a gente chegar no lugar e dizer tudo que as outras pessoas precisam fazer, sem dizer, vamos fazer junto. Eu tô aqui para fazer com você. Ah, não, tá, vai lá, faz teu pitch. Quero ver teu pitch, me manda por e-mail. Não, né, amigo? Vamos trabalhar junto. Então, quando a gente assume um compromisso e uma responsabilidade de fazer junto, mas ensinar a forma com que a gente faz, com que os outros esperam que eles entreguem, para que ele seja autônomo, eu acho que é aí que a educação freiriana se faz, que se organiza e uma sociedade mais justa e que enfrenta coletivamente as suas pautas consegue se fortalecer. Sabe o que me lembrou? Primeiro a autoestima, depois a autonomia. Exato. Quando eles se descobrem e passam a se autoafirmar, né, dentro desses ambientes hostis, porque o empreendedorismo, de uma certa forma, né, é hostil para todo mundo, né? É uma jornada solitária, é uma jornada dura, mas quando eu me posiciono, né, e sou consciente da minha história, do valor e das potencialidades do meu território, ninguém me para mais. Eu vou daí para um processo de autonomia. E aí eu vou desenvolver o meu negócio e vou me afirmar. Eu vou romper uma bolha e vou encontrar com outros locais, vou me posicionar nesse ecossistema. Aí a gente viu que o impacto acontecer. Esse é o impacto. Legal. E aí eu queria, inclusive, dentro dessa lógica freiriana, perguntar para vocês se esse ecossistema também não tem um certo papel de se preparar para abraçar esse empreendedor. Seria papel do ecossistema também preparar a sociedade para entender a importância desse empreendedor social e ajudar a sensibilizar, inclusive, estes atores que muitas vezes não têm esse conhecimento necessário para acolher? Eu acho essencial, eu vejo até como obrigatório. É obrigatório. E eu acho que a coalizão tem trazido isso Exato. e as organizações parceiras também de ser essa ponte, né? Eu acho que é o objetivo, eu acho que é o que a gente está fazendo no nosso dia a dia, né? Eu acho... Bom... Eu acho que a prática e a teoria, elas andam juntas. Então, a teoria não é nada mais do que a tática sistematizada. Ela vai acontecer. Só que ao passo que a gente fica o tempo todo, não, a teoria não sei o quê, vamos para a prática, a gente perde uma oportunidade de aprofundar e ir além do que o autor disse, ou que os pensadores pensaram. E eu acho que isso é muito significativo. Se a gente tem um ecossistema tá rolando mais ou menos uns 10 anos com mais maturidade, há uns 5 com mais energia, como que a gente não vai criar espaços de aprendizagem, espaços que vão para a academia discutir conceito e mudar o conceito, talvez. Então, isso, quando vem do ecossistema com todos os atores, se torna muito mais forte do que uma pessoa do gabinete que vai lá produzir artigo para publicar em revista científica, que as pessoas só leem quando estão produzindo o seu artigo. Então... Ainda lê em partes. lê em partes, lê só um resumo e fica tudo recortado. Então, a minha experiência na academia, e foi uma frustração, a gente falou sobre isso hoje de tarde, é que Freire normalmente não é estudado em profundidade. E ele é lido pedaços, um capítulo aqui, outro capítulo ali, e a profundidade que ele tem. E outros autores também que vão discutir educação popular, educação profissionalizante, diálogo de base, a gente não aprofunda. E daí, enquanto educadoras, a gente fica... Poxa, como faz isso agora? Como é que eu converso com esse processo de educação e aprendizagem que tem que acontecer com todos os atores? A gente não sensibiliza se a gente não traz outra perspectiva. Então não dá, as pessoas não vão aprender o empreendedorismo, o capitalismo selvagem, lá, ele aprendeu só daquela forma. Sim. Se não tem outra perspectiva, ele não consegue superar essa percepção. Tem que ter algo para contrapor, até porque está todo mundo no planeta e esse planeta está em colapso. Então tem que chamar a atenção para os empreendedores sociais que estão na ponta fazendo uma coisa para melhorar o clima,
para melhorar a nossa mobilidade urbana, para incluir as populações de favela, para a geração de trabalho e renda, porque a tecnologia está aí avançando e está afetando o nosso mercado de trabalho, e sobretudo para as classes mais populares. Então, eu acho que é isso. Eu acho que tem que chamar para a responsabilidade geral, para entender que todo mundo faz parte desse ecossistema que é o nosso planeta. Problema para trabalhar é o que não falta, né? Queridos, e queridas e querido, infelizmente o nosso tempo está acabando. Pois é, passou muito rápido. Mas eu gostaria que, para finalizar, vocês falassem um pouquinho sobre o projeto que vocês estão desenvolvendo com a Coalizão pelo Impacto, né? Que está sendo financiado. O que vocês estão trabalhando aí em conjunto com a coalizão? Então, o Social Brasilis, como eu já falei, ele é um negócio de impacto social, né? Nascemos no Ceará, temos sede lá e trabalhamos com a inclusão produtiva por 2 pilares, né? Acesso ao mercado formal de trabalho, preparando juventudes para as novas profissões que envolvem a tecnologia e a inovação, mas temos um pilar de empreendedorismo, né? Para a formação de empreendedores, sobretudo das nossas periferias, né? Sejam com negócios de impacto ou negócios comunitários, né? Que trabalhem ali a questão da terra, de uma forma geral. E desenvolvemos o Social Lab, formando inovadores sociais, que é uma trilha de desenvolvimento de empreendedores periféricos desde uma ideia, a gente trabalha com a ideação, até a validação do modelo de negócio. Então, eles vão sair de lá, desse período, né, conosco, com suas ideias possivelmente validadas ou não, com o modelo de negócio aí, com as primeiras vendas realizadas. E atualmente a gente apoia 11 negócios, né, periféricos que têm uma representatividade de todas as regionais de Fortaleza. Que legal. E no seu caso, Tayla, da Bom, Fundação Gerações? Fundação Gerações. A gente veio trabalhando em 2 edições já do DuxTech. Então, ele aconteceu em 2021 com 9 alunos, em 2022 com 358, e essencialmente jovens de inúmeros territórios, Porto Alegre, Santa Maria e Pelotas. O que a gente percebeu? Bom, já existem empreendedores nesses territórios. Então, é mais potente que eu olhe para esse território, faça uma sensibilização com essas pessoas que já empreendem e traga para a formação do DuxTech. Então, a formação do DuxTech é a jornada do empreendedor de impacto periférico. A gente passa ali pelo processo de ideação, pelo processo de validação, mas ao mesmo tempo não. E agora a gente está numa fase de ir até as comunidades e fazer mão na massa mesmo. A gente leva o Feature Canvas, uma proposta adaptada, e a gente vai explicando, cara, como é que eu penso um problema na minha comunidade a partir dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e como é que eu consigo criar um negócio que seja sustentável para resolver esse problema. Então, a gente está indo, já passou pela Restinga, lá na Empreendedoras da Restinga, com a Roberta. A gente já passou pelo Morro da Cruz, no Hub Formou. Então, já existem esses negócios lá e a gente está indo para Bom Jesus. Na sequência, a gente vai conhecer outros negócios. Lembra que eu falei que o processo inspiracional era importante, que histórias de sucesso eram significativas? Depois de passar por esse processo de reconhecimento, eles vão para a mentoria, uma mentoria prévia. Bom, qual é que é a tua ideia? Beleza, a gente vai selecionar as ideias e então eles vêm para o programa do DuxTech 2023. Essa imersão durante 4 meses na ideia deles, com mentores, com aula, com um processo de visita a outros centros de tecnologia e parques tecnológicos também. É isso que a gente está se propondo esse ano, trabalhar com o empreendedor periférico que já está na jornada, para que ele não se sinta sozinho. Que legal. E no caso do Impact Hub de Brasília? Bom, a gente está rodando a 2ª edição do Descentraliza, que é um projeto que a gente está chamando de pré-incubação para negócios de impacto da periferia do Distrito Federal. A ideia é a gente ter 10 negócios, ou ideias de negócios também, e a gente consiga fomentar técnicas de empreendedorismo e trabalhar desde o modelo de negócio até a parte financeira, isso com oficinas de capacitação, com mentorias também,
Então, é dar um suporte para esse empreendedor que está querendo tirar do papel o negócio dele, ou que já tá realizando de forma informal, ou até mesmo de forma formal, mas não está conseguindo ter já ainda uma atração. Então, é a nossa segunda edição, a gente está tentando trabalhar com negócios que não sejam centrais de Brasília, por isso o nome Descentraliza, de fato. Brasília tem uma estrutura urbana muito específica e que privilegia muito quem está no centro da cidade. Então, a ideia é que a gente consiga apoiar esses 10 negócios descentralizados lá no Distrito Federal e que eles saiam. E o nosso projeto tem uma trilha junto com a Cotidiano, então a ideia é que os nossos projetos saiam já um pouco mais maduros para receber, de fato, uma aceleração da Cotidiano, que eu acho que falou em outros podcasts por aí também, ou vai falar. É isso aí, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado para quem acompanhou o nosso podcast, esse episódio hoje, e eu gostaria de convidar você que ouviu esse podcast a acessar os demais, e se você tem interesse sobre negócios de impacto, sobre empreendedorismo social, acompanhe a Coalizão pelo Impacto nas redes sociais. Muito obrigada e um grande abraço. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Valeu. Tchau, tchau.